Vamos lá. Bolsonaro tem melhora nos 2 pulmões e pode deixar UTI até o fim da semana. Imorrível, né? Parabéns, Jair. Força. E vamos nessa. Bolsonaro segue sem previsão de alta, apesar de melhora clínica. Porque obviamente é uma coisa grave. Mas, gente, o pior já passou. Graças a Deus, o pior já passou. Agora eu tenho certeza, Jair vai pra prisão domiciliar pra, no mínimo, ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, assistência real. E dificilmente a gente vai ver episódios como esse novamente contra o Jair, porque é uma maldade sem igual. Aí a turma da Globo News se uniu à própria Globo, que publicou um editorial. Eu até queria falar do editorial da Globo, mas ele é muito similar do Estadão. E o vídeo ia ficar muito longo, porque hoje, se eu fosse falar, eu ia fazer questão de abrir o Atlas, porque a Globo incorre naqueles mesmos erros, né? Aquela safadeza do Estadão de, Bolsonaro desrespeitou medidas cautelares de não usar rede social. Bolsonaro não usou rede social nenhuma. Bolsonaro mandou um vídeo de salve, né? Boa tarde, Avenida Paulista. Isso não é usar rede social. Declarado prisão por causa disso. Desrespeitou lá, enfrentou a justiça porque chamou uma vigília. Sabe? Tem números absurdos que aconteceram na época que a própria imprensa criticou. Mas a Globo fez um editorial que, pelo menos, o título já deixava claro. Bolsonaro merece ou deve ir para a prisão domiciliar. Aí os seus jornalistas, lá na Globo News, primeiro o João Pedro da Fonseca, depois a Andréa Sadi, também batem na mesma tecla. Veja só. A situação de saúde do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem visto, está muito delicada. São dias já internado, agora com uma perspectiva de melhora, mas como a gente ouviu, inclusive o médico falando ainda, inspira muito cuidado sim. Essa questão da broncoaspiração, ela tende a piorar com ele continuando na cela. Pelo ambiente da cela em si, o Valdo bem colocou, pelo fato de que ali ele não tem nenhum cuidador, dorme, fica sozinho, portanto demora mais tempo até que isso possa ser percebido, então ele estaria mais seguro do ponto de vista médico, melhor cuidado e num ambiente melhor para a saúde dele na prisão domiciliar. Acho que a essa altura não tem muita dúvida quanto a isso. A gente tem o precedente do ex-presidente Collor, que conseguiu a prisão domiciliar por motivos de saúde numa situação que não estava nem próximo daquilo que o Bolsonaro vem enfrentando. É um fato, podemos discutir se ele deveria ser assim ou não, mas ex-presidentes no nosso país têm um tratamento diferenciado. Olha as condições de encarceramento a que o Lula foi submetido, muito diferentes do resto da população. Olhem as condições a que o ex-presidente Collor foi submetido e depois a rápida transferência para a prisão domiciliar por motivos de saúde. Para o ex-presidente Bolsonaro deve ser dado o mesmo tratamento. Não fazer isso a esta altura começa a parecer muito mais uma questão de vingança do que uma questão realmente de execução penal nos mais estritos moldes da justiça no Brasil. É claro, Eu entendo que a Globo não vai afirmar com todas as letras, mas se trata de vingança. Não parece. É vingança. É vingança. Andréa Sadi. A Thalita coloca: a apuração da blogueira Sadi, ministro do Supremo, defende domiciliar para Bolsonaro não por bondade, mas pelo medo de que o estado de saúde dele se agrave e isso gere ainda mais desgaste para a corte. Então anota, até uma ala do PT, do governo Lula, também é favorável, porque sabe que isso está prejudicando a imagem do PT e dando, inclusive, mais força para Flávio Bolsonaro frente ao eleitor indeciso. Porque nenhum ser humano, isso não é sobre ser direita e esquerda, nenhum ser humano apoia a tortura. O que está sendo feito é tortura. Veja aqui Andréa Sadi. E ontem, o Flávio Bolsonaro e o Paulo Bueno, advogado de Bolsonaro, estiveram com o ministro Alexandre de Moraes. Conversei com o advogado Paulo Bueno sobre isso. Ele disse que foi uma conversa muito cordial, que o Flávio, né, o senador Flávio Bolsonaro, colocou ali as condições do pai, dizendo que ele não pode ficar sozinho de madrugada, porque se acontece alguma coisa, olha que ele acaba indo para o hospital, e que em casa ele seria melhor cuidado. E isso é o que eles disseram ontem para o Alexandre de Moraes, que segundo a defesa de Bolsonaro ouviu ali, e foi uma conversa bem cordial. Os ministros do Supremo com quem eu tenho conversado estão preocupados com se a situação de saúde de Bolsonaro vier a se agravar, como isso também vai ficar para o Supremo, que já está enfrentando uma crise aí de imagem, uma crise de credibilidade, enfim, tem todo esse desgaste. Então, eu disse que não é de hoje que eles defendem, mas eles voltaram a defender, né? Eles continuam defendendo, eles estão reforçando essa defesa, porque a crise do Supremo também está se ampliando. Então, eles temem qualquer coisa fora o Master, acabe piorando ainda mais, Otávio, essa imagem do Supremo. Sadi, falando em tese, não de Bolsonaro, um preso com 70 anos, é um idoso, com seguidas intercorrências de saúde, precisando de hospital. Por regra, é domiciliar. Sim. Por regra, é domiciliar. Uma coisa que eles lembraram muito comigo, o caso do Collor. Isso, O próprio Supremo mandou para casa. Mandou pra casa. Apneia, né? Apneia do sono, O que é o caso do Collor comprado a Bolsonaro, gente? Aí vamos lá. Agora o senhor começa a acelerar um tiquinho. Aqui a gente encerra para falar do Paquito. Mas a Globo ontem comentou, né? Ministro do Supremo vem prisão domiciliar para Bolsonaro como forma de proteger a corte. Alas do governo consideram medida positiva. Eles sabem que é tortura. Eles sabem que é vingança. Porque nesse momento, cara, assim, deixar
tortura em Bolsonaro tá ruim. Deixar que a vingança continue tá ruim. Tá gerando um efeito rebote. Um grupo de ao menos 4 ministros do Supremo avalia que a eventual concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro pode funcionar como uma forma de proteção institucional da própria corte, diante do agravamento de seu quadro de saúde e dos possíveis desdobramentos políticos do caso. O integrante do governo do PT também tem considerado sob reserva que a piora clínica indica que chegou o momento do ex-presidente voltar a cumprir pena em casa. Reservadamente, os ministros do Supremo favoráveis à medida passaram a considerar que a manutenção da prisão na Papudinha, em meio a relatos de pneumonia e piora clínica, pode aumentar a pressão sobre o tribunal caso haja uma evolução negativa no estado de saúde do ex-presidente. Na avaliação desse grupo, uma eventual deterioração poderia expor o Supremo a um custo político elevado e aprofundar a crise em torno do caso. Segundo o Globo apurou, a leitura ganhou força nos últimos dias após a sinalização de que o quadro de saúde de Bolsonaro acendeu um alerta entre integrantes da corte. Para esses ministros, a adoção da domiciliar nesse contexto poderia reduzir tensões e mitigar riscos ao afastar o tribunal do centro de uma possível crise ainda maior. Apesar disso, não há consenso no Supremo, ministros não tem consenso, né? Nem todo mundo concorda. Ainda tem os que querem torturar o Jair. Enfim, os ministros contrários à medida argumentam que o caso de Bolsonaro não se compara ao do Collor. Realmente é muito mais grave, né? Não. Em que a concessão de domiciliar foi embasada em laudos médicos que apontavam um prejuízo concreto à saúde com a manutenção da prisão. A de Bolsonaro não, né? A de Bolsonaro a saúde vai até melhorar se ele ficar preso. O que até o momento não está presente no caso atual, sendo que a perícia realizada pela PF não indicou a necessidade de tratamento em casa. Perícia da PF do Lula feita a dedo. Quem poderia imaginar? Em paralelo, integrantes do governo e petistas têm afirmado também, de forma reservada, que há riscos eleitorais ao petista na hipótese de piora clínica do antigo mandatário na prisão. O temor de que isso sensibilize o eleitor indeciso e acabe beneficiando a candidatura do Flávio. Governistas entendem que qualquer revés relacionado à saúde pode ser colocado na conta de Moraes e Lula. Pode, não será, porque são os responsáveis. Não tem lastro esse tipo de decisão. Nem a Globo mais apoia. O Estadão não apoia. Ninguém apoia isso. Só petista, só quem quer realmente destruir a vida de Bolsonaro. Cansado de pagar mais um litro do... Ninguém apoia isso. Só petista, só quem quer realmente destruir a vida de Bolsonaro. A avaliação é que é inegável a fragilidade de saúde do ex-presidente e que se ele for para a prisão domiciliar com o conforto de casa e do convívio familiar, haverá menos comoção popular na hipótese de novas hospitalizações ou mesmo agravamento do quadro. Outra ponderação feita nos bastidores do governo é de que a decisão de mandar Bolsonaro para casa poderia ser encarada como um gesto de Moraes para baixar a temperatura diante dos desgastes gerados à imagem do ministro em meio aos escândalos do Banco Master. O entorno de Lula, no entanto, pondera que um risco de ter Bolsonaro de volta à prisão seria o fato do ex-presidente voltar a ter amplo contato com o mundo político, ter ainda mais influência na campanha de Flávio Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro está preso também, né? Vai que ele fica em casa e fica mais fácil até de saber. Vai ser muito mais fácil. Em casa, gente, em casa. Bolsonaro tem TV. A TV, Smart TV. Bolsonaro dá pra assistir vídeo. Realmente dá. Smart TV. Assistir um YouTubezinho, ó, aí vai saber de muita coisa. Inclusive, quando Bolsonaro estava na domiciliar, ele assistia muita coisa. A grade de programação padrão, assim, né? Obviamente tinha coisas a mais e a menos no dia, mas o padrão, assim... o Jair, né? O Jair tá ligado no que tá acontecendo. Diferente do que tá acontecendo agora, né? Que só pode ouvir o que tá rolando através da Globo, de rádio do que ouvir. Ele não precisa nem falar com os políticos. O simples fato de ele poder acompanhar alguns canais que trazem mais conteúdos sobre as confusões que rolam na direita, na esquerda, no centrão, na política como um todo... Aí ele fala, pera aí, velho, vamos cortar umas asinhas aqui. Aí já começa a atrapalhar, né? Já começa a atrapalhar os planos da galera. Mais uma razão de não quererem deixar Bolsonaro ir pra